Bom dia, turma, sexto ano, tudo bem? Bom, essa semana a gente vai ter duas atividades, eu peço que vocês prestem bastante atenção, certo? Assistam o vídeo e na sequência que eu for explicando, vocês vão fazendo a atividade. Primeiro, a atividade é no caderno de produção textual, certo? Então, no caderno de produção textual, que é o mais fininho, vocês devem colocar, né, o título. Lembre que vocês não precisam colocar o nome da escola, mas é importante que coloque a data de hoje, 6 de julho, e o título é Notícia: Comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. Páginas 82 a 84. É uma atividade curtinha de 11 questões, certo? Não esquecer que essa aqui é no caderno de produção textual, tá? Bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa tarefa. Vocês têm aqui no livro de vocês uma notícia, certo? Olha, e aí vamos relembrar um pouquinho o que é o gênero notícia, que é aquele gênero que vai trazer um fato atual, vai sair geralmente no jornal escrito, né, impresso, no telejornal, na televisão ou no rádio, também pode estar na internet, certo? E essa notícia aqui, ela virou notícia, né? Esse fato virou notícia porque se trata de uma comunidade que tinha um lixão ali na sua comunidade e eles organizaram e transformaram esse local numa área de lazer. Então, é um fato que merece virar notícia. Então, por isso que está aqui, foi publicado aqui no jornal O Povo, de Fortaleza, em 30 de abril de 2018, certo? Então, vocês vão ler com calma esse texto, ele é bem curtinho, tá vendo, ó? Bem curtinho mesmo, porque a notícia é um gênero curto. E aí eu relembro que o título da notícia é o que a gente chama de manchete. Logo abaixo a gente tem a linha fina, que é como se fosse o título mais detalhado. E em seguida a gente vem com o corpo da notícia. No corpo da notícia, certo? Que não tem nada a ver com as partes do nosso corpo humano, como alguém colocou aí na tarefa passada, certo? Então, no corpo da notícia, a gente vai encontrar aqui, geralmente no primeiro parágrafo, o lead, que vai trazer aquelas informações de o que aconteceu, com quem aconteceu, quando, onde, por quê, certo? Então, essas informações, geralmente, elas estão aqui no primeiro parágrafo, pelo menos a maioria delas. E o detalhamento a gente vai tendo aqui ao longo da notícia, certo? Então, vocês respondem esse estudo do texto com bastante calma e atenção no caderno de produção textual de vocês. E aí eu vou explicar agora a tarefa de gramática. Bom, então, a nossa primeira parte aqui, certo? Da nossa tarefa de gramática são as flexões do substantivo. A gente vai estudar hoje, na verdade, as flexões do substantivo e do adjetivo. Concluímos, né? Nós entendemos o que são essas duas classes de palavras, né? O substantivo, que é aquela palavra que dá nome aos seres. O adjetivo, que é aquela palavra que ela vai dar característica aos seres, qualidades, não é isso? Então, a gente vai estudar hoje as flexões. Como assim as flexões? Essas palavras, elas se modificam em gênero, em número. E elas também têm, além das flexões, elas têm o grau, tá? No caso do substantivo, a gente tem o grau aumentativo, diminutivo. E a gente vai ver os graus do adjetivo também, certo? Então, vamos bem direitinho, vocês vão acompanhando, eu vou explicar cada questão e vocês vão respondendo aí no caderno de vocês. Quando eu concluir toda a explicação e esse exercício que vocês vão fazendo junto comigo, aí sim vocês vão fazer um exercício vocês sozinhos. Mas é importante que vocês vão assistindo essa videoaula e respondendo ao mesmo tempo. Não é para assistir e responder só no final. Não, não é assim. Eu vou explicando cada questão, vocês já estão com o caderno e o livro na mão e já vão respondendo, certo? Então, a gente vai começar com a página 88. Então, todo mundo com o livro aí na página 88, certo? E vamos lá começar a resolver essa primeira parte. Então, o que é o gênero do substantivo? Gênero. O gênero nada mais é que masculino e feminino. Quando eu falo de gênero, eu não estou falando de sexo, tá bom? Porque assim, nós
os seres, né, humanos, os animais, aí sim eu posso falar de sexo biológico, se é homem ou se é mulher, se é macho ou fêmea. Mas aqui eu estou falando de gênero. Todos os seres têm um gênero, independente dela ter o par masculino e feminino. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma garrafa, certo? Então, é a garrafa. Então, garrafa é um substantivo feminino. Eu não tenho o garrafo masculino para fazer o par, como, por exemplo, eu tenho aqui o boneco, certo? O boneco e eu teria a boneca. Aí eu tenho masculino e feminino, mas tem alguns seres que não vão ter essa correspondência de masculino e feminino, mas todas as palavras, todos os substantivos da língua, elas têm um gênero, ou masculino ou feminino. Como é que a gente vai descobrir qual é o gênero? E aí você coloca um artigo na frente, né? Então, quando eu digo o boneco, vai aparecer o O. Quando eu digo a garrafa, vai aparecer o A. Então, eu tenho o feminino, a garrafa, e eu tenho o masculino, o boneco, certo? Então, é muito simples isso daí. Então, aqui na página 88, a gente tem um textinho, um trecho da notícia que vocês já fizeram a atividade hoje, que diz: segundo Miriam, o processo de adoção não foi apenas burocrático, mas afetivo. Os alunos do 4º e do 5º anos do ensino fundamental do colégio também participaram da transformação. Em uma atividade na disciplina de geografia, eles foram até o terreno e estiveram em contato com a situação degradante do local. Então, tem esses substantivos aqui, ó, que foram retirados do texto: processo, colégio, terreno, transformação, atividade, situação. Observem que eles estão separados em 2 grupos, tá? Então, a gente tem os grupos que são das palavras, os substantivos masculinos e o grupo formado pelos substantivos femininos. Então, olha só. Na língua portuguesa, os substantivos dividem-se em 2 gêneros, masculino e feminino. Dos grupos acima, que são esses grupos aqui, certo? Qual apresenta substantivos do gênero masculino e qual apresenta substantivos do gênero feminino? Então, vocês vão dizer aqui, grupo 1 é o quê? Masculino ou feminino? Grupo 2 é feminino ou masculino? E na letra B, vocês vão responder como vocês chegaram a essa conclusão, certo? Então, vocês colocam aí a explicação para como vocês descobriram qual era o feminino e qual era o masculino, certo? Então, o masculino, todo substantivo que for precedido pelo artigo masculino, e será feminino aquele que é precedido, né, que vem antes um artigo feminino, tá bom? Então, na regra geral, para eu colocar uma palavra que está no masculino para o feminino, é só colocar o A no final. Mas como eu disse a vocês, existem algumas palavras que elas só existem ou no masculino ou no feminino, certo? Então, é isso que a gente também tem que observar, que os gêneros, eles podem não ter o seu oposto, tá? Vou dar um exemplo assim bem comum, porque eu falei da garrafa, falei do boneco, e vamos pensar na palavra bola. Bola é a bola, então é feminino, né? A bola. Mas, se eu disser bolo, o bolo, que é masculino, eu posso dizer que bola é o feminino de bolo? Não, eu não posso dizer, porque são seres diferentes, certo? Só vai ser feminino e masculino correspondente se for o mesmo ser, mudando apenas o seu gênero, tá bom? Como, por exemplo, a gente tem cachorro, cachorra, tá? Leão, leoa. Inclusive, tem algumas palavras que formam o feminino, né? Não só acrescentando o A. No caso de leão e leoa, a gente vê uma alteração aí na palavra. Homem, mulher. É uma palavra totalmente diferente para formar o gênero feminino e o gênero masculino. Então, tudo isso vocês vão relembrar, porque vocês já estudaram ao longo dos estudos de vocês, né? Do Fundamental 1. Bom, então, se o gênero é o masculino e o feminino dos substantivos, a gente agora vai para outra flexão, que é a flexão de número, que é nada mais, nada menos que singular e plural, porque quando eu tô falando de número, eu tô falando de quantidade, não é isso? Então, eu tenho o singular e o plural dos substantivos. A gente sabe que para formar o plural, a forma mais comum é acrescentar o S
aos substantivos, mas a gente também tem outras formas de formar o plural, como, por exemplo, acrescentar o ES, acrescentar NS, tem os plurais das palavras que terminam em ão, que pode ser ãos, pode ser ons, né? Pode ser ães, dependendo da palavra. Tem aquelas que terminam com L, que eu vou substituir esse L por IS, como por exemplo em anel, que vai ficar anéis. Então, aqui na página 89, vocês têm essa tabelinha com a formação dos plurais, tá bom? Para relembrar já alguns temas que vocês já estudaram também, viu? Então, vamos ver aqui essa atividade, vocês coloquem esse subtítulo, página 89, e vamos ver aqui. Há 40 anos, o terreno baldio próximo ao Colégio Vital de Donay, na cidade dos funcionários, vinha sendo utilizado como lixão. Os materiais depositados pela própria comunidade e por carroceiros eram recolhidos em parte por caminhões da prefeitura que passavam todos os dias. O trecho acima revela que mais de um material era depositado pela própria comunidade por carroceiros no terreno baldio. Como ficaria a frase se apenas um material fosse depositado? Então, nessa frase que começa com os materiais depositados, tá bom? Vocês vão reescrever essa frase todinha, falando que é apenas um material. Então, como é que vai ficar essa frase? Observem como vai ficar ela todinha, viu? Não vai só substituir, trocar materiais por material, não. Tem outras coisas da frase que vão precisar ser mudadas. No trecho também é empregado o substantivo comunidade. Quantas comunidades depositavam os materiais no terreno baldio, de acordo com o texto? Que quantidade de pessoas o substantivo comunidade representa? Colocar aí quantas pessoas são. Que forma o substantivo comunidade teria caso estivesse flexionado no plural? Como fica comunidade no plural? Se no texto comunidade estivesse no plural, a quantidade de pessoas envolvidas seria alterada? Então, se fosse comunidade no plural, essa quantidade de pessoas aumentaria, por exemplo. Então, vocês vão colocar isso aí no quarto pontinho da letra B, tá bom? Então, a gente tem os plurais, certo? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer o plural de casa. Então, acrescento somente o S e vai ficar casas. Mas, se eu for fazer o plural de limão, eu não vou somente acrescentar o S aqui em limão. Eu vou trocar essa terminação de ão por ons e vai ficar limões. Então, observe bem direitinho esse quadro que tem na página 89 para não ficar com nenhuma dúvida, tá? Bom, então agora a gente vai ver os graus do substantivo. Grau do substantivo não é uma flexão, tá bom, gente? Flexão é quando a mesma palavra ela somente se flexiona para feminino, masculino, singular, plural. Quando eu falo de grau do substantivo, eu não estou falando mais da mesma palavra. Quando eu mudo esse grau para o aumentativo, para o diminutivo, é como se eu criasse uma nova palavra, tá bom, gente? Então, vamos analisar aqui na página 90, vocês coloquem esse título aí na página 90 de vocês, tá bom? Então, coloquei aqui a frase que está aqui na página 90. Uma pracinha será inaugurada hoje. Então, ó, aqui eu tenho a palavra pracinha, tá vendo? O que o substantivo pracinha indica sobre a praça que será inaugurada? Então, por que não é praça? Por que pracinha, né? Por que pracinha? Vocês vão explicar por que pracinha. Que outras palavras associadas ao substantivo praça poderiam ser utilizadas para indicar o tamanho dela? Então, além de pracinha, eu poderia dizer como assim, praça o quê? Para se referir ao tamanho dela. Praça isso, praça aquilo, tá bom? Então, vocês vão colocar isso aí na letra B, tá bom? E aí, a gente chega ao conceito dos graus dos nossos substantivos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no quadro. Eu tenho, por exemplo, uma mesa, tá bom? Aqui ela está, né, na sua forma original, mesa, tá bom?
Mas aí eu quero indicar o tamanho dessa mesa. Então, eu posso dizer que ela é uma mesa pequena, tá bom? Ou, com esse mesmo sentido de mesa pequena, eu posso dizer que ela é uma mesinha, tá? Mas aí eu não quero dizer que é pequena, quer dizer que ela é grande. Então, eu vou dizer que ela é uma mesa grande. Aí já é um outro tamanho, tá bom? Ou, se eu quiser usar uma palavra só, eu digo que é uma mesona, tá? Então, aqui eu estou falando dos graus do substantivo. Eu estou aumentando ou diminuindo o grau. Eu tenho aqui, quando ele diminui o grau diminutivo, certo? Aqui, o grau diminutivo, tá bom? Diminutivo. E aqui, quando eu aumento esse grau, eu tenho um grau aumentativo. Tá bom? Tenho certeza que vocês estão lembrados disso. Diminutivo, quando eu diminuo. Aumentativo, quando eu aumento. E aí, gente, quando esse grau diminutivo ele é formado pela palavra original, mas o adjetivo pequena, então eu vou ter um diminutivo analítico. Quando ele é formado por uma palavra só, acrescentando aqui o sufixo inha, eu vou ter um diminutivo sintético, tá bom? Do mesmo jeito aqui, ó, mesa grande, como eu usei a palavra original e outra palavra, usei duas palavras, ele é um aumentativo analítico. Aqui eu usei só uma palavra, mesa, e eu coloquei aqui esse sufixo ona. Se for uma palavra masculina, pode ser o ão. Então, ele vai ser sintético, tá bom? Aqui vocês têm no livro de vocês falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, não esqueçam, vou até colocar aqui. Quando ele é formado por duas palavras, ele vai ser analítico, tá bom? Analítico, aqui também é analítico. E quando ele é formado por uma palavra só, né, que eu juntei aqui esse pedacinho, ele vai ser sintético, tá? Pra não esquecer, ok? Então, vamos ver aqui a segunda questão. Que tal adotar um amiguinho? Feira de adoção acontece neste sábado em Vila Velha. Brasileirão volta com jogão de Flamengo e São Paulo no Maracanã. Então, o que é que a gente vai analisar aqui, gente? Que existem esses, né, aumentativos, que pode ser o aumentativo sintético ou analítico, o diminutivo que pode ser sintético ou analítico. Mas, esse aumentativo e esse diminutivo, nem sempre eles vão indicar tamanho, tá? Eles podem indicar outros sentidos e é isso que a gente vai analisar aqui. O uso do diminutivo em amiguinho e no aumentativo em brasileirão e jogão expressa o tamanho do ser. Então, quando eu digo assim, ó, que tal adotar um amiguinho? Será que eu tô falando realmente do tamanho? Brasileirão volta com jogão. Eu tô falando do tamanho desses seres aqui. Então, vocês vão explicar se sim ou não, por quê, tá? Qual é o efeito de sentido do emprego desses substantivos nos títulos da notícia? Então, o que que esses títulos com esses aumentativos e diminutivos, eles querem despertar no leitor, tá bom? Então, quando eu digo assim a palavra filhinho, 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 eu te amo, por exemplo. Filhinho, eu te amo. Quando eu digo aqui filhinho, eu não estou me referindo aqui a um tamanho. Esse diminutivo aqui, ele está trazendo um sentido afetivo, né? De carinho, de afetividade, tá certo? Então, nem sempre, gente, o diminutivo ou aumentativo, ele se refere ao tamanho, tá bom? Então, quando eu coloco no aumentativo, às vezes eu quero dizer que é uma coisa muito legal, certo? Olha, um filmão, um filmaço, tá passando um filmaço na TV. Aí não quer dizer que é um filme enorme, tá querendo dizer que é um filme muito bom, sabe, gente?
Então, observar que o aumentativo, o diminutivo são graus do substantivo e, por isso, eles não só trazem o sentido de tamanho, mas também podem ter outros sentidos ali envolvidos na formação dessa nova palavra. Bom, e aí agora que eu já falei sobre as flexões e os graus do substantivo, agora eu vou falar sobre as flexões e os graus do adjetivo, tá bom? Então, vamos começar com a flexão de gênero, que está na página 91, tá bom? Tem o poema. Noite alta, lua baixa, pergunte ao sapo coelho o que ele acha. Para você, que imagem é construída com a leitura desse poema? Então, vocês vão me dizer aí, na atividade, o que é que vocês imaginam, o que é que passa na cabeça de vocês quando vocês leem esse poema? Que imagem se forma na mente de vocês, certo? Que caracterização o adjetivo alta atribui ao substantivo noite? Então, quando eu digo noite alta, que característica eu estou dizendo para noite? Que sentido? Que caracterização o adjetivo baixa atribui ao substantivo lua? Então, quando eu digo lua baixa, eu estou querendo dizer o que em relação a essa lua? D. Qual é o gênero dos substantivos no primeiro verso do poema? Então, é gênero masculino ou feminino? No primeiro verso, primeira linha. Utilize os adjetivos empregados no primeiro verso do poema para caracterizar os substantivos abaixo. Então, são esses adjetivos, né? Alta e baixa. Então, como é que eles ficam em relação a dia e como é que eles ficam em relação a sol? Vocês vão colocar, do jeito que tem, noite alta, lua baixa, vocês vão colocar dia tal e dia tal. Sol tal e sol tal, tá bom? Coloca aí o adjetivo. O que aconteceu com o gênero dos adjetivos? Então, gente, uma coisa importante que eu falei pra vocês, já eu vou retomar, que o adjetivo, ele só existe porque tem substantivo. O adjetivo, ele sempre vai combinar com o substantivo, tá? Então, se eu tenho aqui livro novo, esse adjetivo novo, ele só está aqui no masculino e no singular porque livro está no masculino. Livro é masculino, tá vendo? Então, ele vai concordar. Se no lugar de livro fosse revista, que é um substantivo feminino, então, gente, o adjetivo também teria que ficar no feminino, tá bom? Isso a gente não pode esquecer. Então, mas existem alguns adjetivos que é o que a gente chama de adjetivo uniforme. Esses adjetivos aqui são os adjetivos biformes. Por que biformes? Porque eles têm duas formas, uma forma para masculino e uma forma para feminino. Mas a gente tem adjetivos que são uniformes, que só tem uma forma, que pode ser usada tanto para feminino como para masculino, como é o caso do adjetivo feliz, tá bom? Feliz. Então, vamos dizer que seria um livro feliz, revista feliz. Fica a mesma coisa para os dois, porque esse aqui é um adjetivo uniforme, ele só tem uma forma, ele não se modifica na sua forma para acompanhar o substantivo ou o adjetivo. O substantivo masculino ou o substantivo feminino, certo? Ele vai ficar da mesma forma. Então, com base no quadro que tem aqui, ó, na página 91, aqui no finalzinho, tá vendo? Tem esse quadro aqui. Observe o agrupamento de palavras no masculino e fique atento para o final de cada palavra. Depois, observe o agrupamento das palavras no feminino e explique que mudança houve entre a forma masculina e a forma feminina. Bom, por exemplo, aqui, entre novo e nova. Qual a diferença? O que mudou aqui para formar o feminino? Então, para eu formar o feminino, eu troquei o O pelo A. Então, vocês vão dizer aqui, de cru para crua. O que foi necessário para formar o adjetivo crua? Alemão para alemã. O que aconteceu para formar o adjetivo alemã?
De brincalhão para brincalhona e de plebeu para plebeia. Vocês vão dizer como foi que esse adjetivo se transformou do masculino para o feminino. Vocês vão dizer de cada um deles, tá certo? Cada um. Então, agora a gente vai falar sobre o número dos adjetivos, que está na página 92, tá? Então, vamos ver essa frase aqui que está: um lixão antigo dá lugar a belas praças. Nessa frase aqui foi empregado o substantivo lixão. Então, aqui a gente tem lixão, que é um substantivo, não é isso? Que está dando nome a um lugar. Em que número está flexionado? Como assim, que número? Singular ou plural, viu, gente? Que adjetivo foi empregado para caracterizar lixão? Ele é um lixão o quê? Vamos dizer qual é o adjetivo. Em que número esse adjetivo está flexionado? Singular ou plural? Na frase foi empregado também o substantivo praças, tá vendo? Dá nome também a outro lugar. Em que número ele está flexionado? Singular ou plural? Qual adjetivo foi empregado para caracterizar praças? Qual a qualidade ou o defeito dele? Em que número esse adjetivo está flexionado? Singular ou plural? Então, o que se pode concluir em relação ao adjetivo, em relação ao número do adjetivo? É mais uma vez aquela informação que eu já passei para vocês. O adjetivo, ele sempre vai combinar, vai concordar com o substantivo, em relação ao número e em relação ao gênero. Então, se o substantivo estiver no singular, adjetivo também fica no singular. Substantivo está no plural, adjetivo no plural, tá bom? Então, essa é a flexão de número, super simples, porque a flexão de número do adjetivo, ela vai acompanhar a flexão de número do substantivo, certo? E a gente vai ver agora os graus do adjetivo. Então, a gente vai ver agora os graus do adjetivo. A gente tem 2 graus, tá bom? A gente tem o grau comparativo e a gente tem o grau superlativo, tá bom? O grau comparativo, ele está na página 92. Sempre vocês coloquem os títulos e os subtítulos. Os títulos eu estou sempre colocando de vermelho e os subtítulos de azul, certo? Então, vamos ver aqui um trecho que está na página 92, que diz assim: sobrevivência do mais forte. Animais fortes têm mais chances que os mais fracos de vencer a batalha de sobrevivência. Ter força significa ter poder e ser capaz de fazer aquilo que o mais fraco não pode. Animais fortes, por exemplo, podem levantar cargas pesadas, defender-se de um predador ou lançar-se em jornadas longas e perigosas. Aí está perguntando aqui: que tipos de animais estão sendo comparados nesse texto? Vocês vão dizer quais são, que comparação está sendo feita aí, entre quem e entre quem. Qual deles leva vantagem em relação ao outro e por que ele leva vantagem em relação ao outro? Coloquem aí na letra B, certo? E aí eu vou explicar para vocês a questão da comparação. Então, quando eu falo de grau comparativo, eu sempre vou ter alguma característica, certo? De um ser em relação a outro, tá bom? Então, vai envolver sempre alguma característica, ou seja, algum adjetivo. Vou dar uns exemplos aqui para vocês no quadro. Então, vamos analisar aqui. A gente tem 3 tipos de graus comparativos, certo, gente? Ó, a gente tem esse e esse. Então, vamos analisar cada um para ver aqui o sentido. Ó, então, primeiro, para comparar, eu preciso sempre de 2 elementos. Então, aqui eu sempre estou comparando aqui uma pessoa com outra. Aqui eu comparei Ana com João, Isabel com João e João com Rafael, tá? E outra coisa, quando eu tô falando de grau de adjetivo, então sempre vai ter uma característica para eu usar em comparação um com o outro. Então, aqui eu escolhi o adjetivo alta, certo? De altura. Então, eu vou comparar a altura dessas 2 pessoas. Então, olha só. Eu digo, Ana é tão alta quanto João. Quando eu digo Ana é tão alta quanto João, eu estou fazendo aqui um comparativo de igualdade. Porque eles vão ter a mesma altura, certo? É igual. Então, para eu fazer o comparativo de igualdade, eu vou usar as palavrinhas tão quanto. O adjetivo, ó, ele fica no meio dessas 2 palavras, certo?
tão quanto. Então, Ana é tão alta quanto João, tá? Isabel é mais alta que João. Então, aqui eu já tenho uma noção de superioridade, porque é mais, superior, certo? Então, ela é mais. Então, eu uso as palavrinhas mais que. E aí, no meio do mais que, eu coloco o adjetivo alta. Isabel é mais alta que João. É uma superioridade. E aqui, João é menos alto que Rafael. Então, é menos, é inferior. Então, eu tenho aqui o comparativo de inferioridade. Certo? Então, se é inferioridade, eu vou ter menos que. E o adjetivo aqui alto vai estar entre o menos que. Certo? Então, esses são os graus comparativos do adjetivo. Comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade. Vamos ver agora o grau superlativo. E para a gente concluir aqui, né, essa parte do nosso assunto, a gente vai falar do grau superlativo dos adjetivos. Então, o próprio nome está dizendo super. Então, é alguma coisa que eu aumento esse grau. Da mesma forma que eu tenho o grau aumentativo dos substantivos, nos adjetivos eu vou ter o grau superlativo, certo? Vamos ver aqui. Que adjetivo... Olha, vamos primeiro ver a tirinha, né? Já ia passando. Ó, tem essa tirinha aqui do Armandinho, que vocês têm ela aí. Meu pai recebe um salário justo. Muito justo. Justíssimo. Então, a gente vai analisar aqui, ele vai falar aqui do substantivo salário, certo? Está falando aí do substantivo salário. E aí ele vai dizer que o salário do pai é justo. Está dando características, né? Muito justo. E por último ele diz que é justíssimo. Tá bom? Então vamos analisar aqui. Que adjetivo Armandinho emprega no primeiro quadrinho para caracterizar o salário do pai? Aí na B. O que é possível concluir a respeito do salário do pai de Armandinho ao ler somente esse quadrinho? Então, vocês vendo só o primeiro quadrinho, dá a entender o que em relação ao salário do pai dele? Na C. Que palavra a personagem emprega no segundo quadrinho para intensificar o adjetivo empregado no primeiro quadrinho? Então, para dar um sentido a mais para esse adjetivo, que palavra ele usa? Na letra D, diz assim: ao afirmar no último quadrinho que o salário do pai é apertadíssimo, eu troquei aqui, não foi? Justíssimo não, aqui é apertadíssimo. Deixa eu colocar aqui. Apertadíssimo. Quando ele afirma que é apertadíssimo, há uma quebra de expectativa, porque ele começa dizendo que é justo, muito justo, aí apertadíssimo. Explique como isso gera um humor na tirinha. Então, qual o humor ele está justamente nessa quebra de expectativa aqui, que ele vai dizendo justo, muito justo. A gente ia imaginar que ia ser justíssimo, como eu coloquei aqui, né? Mas na verdade ele disse apertadíssimo. Então, qual é o humor que isso gera, tá bom? Vocês vão explicar aí. Então, aqui, para ele utilizar aqui, para ele dar essa intensificação nos adjetivos em relação ao salário, ele está usando superlativos, viu, gente? Por exemplo, quando ele diz aqui muito justo, ele não diz somente justo, é muito justo. Então, ele intensifica esse justo. Quando ele diz apertadíssimo, ele também intensifica o adjetivo apertado. Então, há uma intensificação. Eu vou colocar aqui os 4 tipos de superlativos que a gente pode ter, certo? Vocês vão observar com bastante calma. Então, são 4 os tipos de superlativos, né? De graus superlativos de adjetivos. Na verdade, são 2 que eles se subdividem em 2, aí formam 4, tá? Então, a gente tem os graus superlativos absoluto e o relativo. O
absoluto, tá bom? Então, é aqui. A gente tem o absoluto sintético, analítico. Olha, a gente lembra que a gente teve aqui também, certo? Nessa atividade da página... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da página 90, tá? 90. A gente também viu essas palavras, sintético e analítico. Vamos analisar direitinho. Então, a gente teve aqui no grau aumentativo e diminutivo, sintético e analítico. Toda vez que eu falo que é sintético, é porque ele é formado por uma palavra só, viu, gente? Quando eu falo analítico, é porque ele precisa de outra palavra para poder formar esse grau. Então, ó, sintético. Eu tenho aqui o adjetivo justo, né, que se refere a salário. Então, vamos superlativar esse adjetivo. Então, no absoluto sintético, ele vai ficar justíssimo. Então, toda vez que eu utilizar esse sufixo, né, íssimo, justíssimo, belíssimo, caríssimo, maravilhosíssimo, eu acrescento sempre esse íssimo nos adjetivos, tá bom? Tem o érrimo também, lindérrimo. A gente pode utilizar para formar o superlativo absoluto sintético. Ele analítico, o que é que eu faço? Eu acrescento uma palavrinha antes dele. Muito justo, bastante justo, certo? Então, eu acrescento uma palavra para intensificar esse adjetivo justo. Então, é um superlativo absoluto analítico, tá bom? Porque, ó, são duas palavras para formar esse sentido que é formado com uma aqui no sintético. E a gente tem o grau superlativo relativo, que é de superioridade ou de inferioridade. Ele não é, a diferença dele para o grau comparativo é porque ele não está comparando com outro, tá bom? Ele não compara com outro. É como se eu falasse esse adjetivo em relação aos demais, certo? Em relação aos demais, o salário dele é o mais justo de todos em relação aos demais. Por isso que ele recebe esse nome de relativo, porque é em relação aos demais, mas não há uma comparação, certo? Seria uma comparação se eu dissesse assim, por exemplo, o salário de João é mais alto que o de Roberto. Então, eu tenho aí uma comparação entre o salário dessas duas pessoas em relação à quantidade, né? Que ela é mais alta. Então, seria superioridade. Mas aqui eu não estou comparando ninguém, eu só estou apenas dizendo que esse salário é o mais justo de todos. Então, em relação aos demais, ele é o mais justo, ou em relação aos demais, ele é o menos justo, se ele for de inferioridade, certo? Qualquer coisa, vocês podem até anotar esses esquemas no caderno também, mas vocês têm aqui também no livro esse quadrinho, certo? Então, depois dessa atividade que a gente fez juntos, vocês vão pular uma linha e vão responder as atividades da página 94 e 95, tá bom? No caderno de gramática, concluindo as nossas atividades da semana, né? Que vocês vão fazendo aí ao longo da semana de português. É importante que vocês não acumulem atividades, viu, gente? Para que a gente vá fazendo tudo no tempinho certo, que a gente não se atrase e que vocês também não fiquem com atividades acumuladas, porque isso é prejudicial para vocês, certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Quando vocês forem fazendo essas tarefas, já vão mandando foto para mim, não deixa acumular não, tá bom? Porque geralmente quando eu vou corrigir à tarde, eu já peço de manhã, aí às vezes não dá tempo de fazer, né, gente? Então, vão fazendo e vão mandando para mim. Cheiro, a gente se vê nas nossas aulas online, tá bom? Tchau, tchau.